Muito que ai, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje nós vamos falar dos sumidos da vila. Não que eles precisem aparecer, mas a gente vai discutir isso neste vídeo. Raniel, Zanocelo e Camacho. Vamos falar sobre estes três jogadores que podem aparecer no próximo domingo, por mais que a gente torça para que não, quando o Santos disputar a vaga na próxima fase do Paulista contra o Ituano. Antes, olha só que maravilha, olha a arte maravilhosa que o OneFootball me mandou, arte específica sobre o Santos, porque o OneFootball é assim, você customiza o aplicativo como você quiser, ele atende às suas necessidades, e uma delas é marcar o Santos como time no seu coração. Então, baixe aqui no link da descrição o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Já que é sobre o Santos, olha só, este canal também é sobre o Santos, e olha só, este vídeo também é sobre o Santos, uma loucura. Mas sabe o que é sobre o Santos também? Lá na rede das dancinhas tem o perfil Eu Vim de Santos EVS e eu postei hoje, né, na quarta-feira, um top 5 piores jogos do Santos nos Paulistas 21 e 22. Se você quiser conferir lá, eu sempre faço alguns materiais diferentes, alguns reacts também. E esse vídeo em específico eu postei porque dessa vez o Santos não vai brigar contra o rebaixamento no Paulista na última rodada, mas a gente não pode apagar a história, não pode esquecer, porque quem esquece a história está fadado a repetir. Então, a gente tem que lembrar assim que o Santos nos últimos 2 anos passou vergonha e cobrar para que isso não se repita. Felizmente dessa vez foi dramático, mas a luta não é contra o rebaixamento. Pelo menos a luta é contra a favor da vaga, né? Pela vaga continua sendo uma vergonha. O Santos já tinha que ter classificado as 8 rodadas. Mas enfim, cola lá nas redes das dancinhas, caso queira, materiais diferentes, além dos que você já vê aqui no YouTube. Então vamos lá, Raniel, Zanocelo e Camacho, os três andam bem sumidos, né? Não têm sido utilizados, por mim até aí, ou até certo ponto, tudo bem, mas a gente precisa discutir isso. Porque o Santos paga, né, o salário dos três, o Santos renovou com um deles, o Santos comprou outro deles e o Santos não vendeu o terceiro deles recentemente. Então vamos falar sobre esses três, por que eles estão sumidos e como o Santos se prejudica tendo os três no elenco ou sumindo com eles no elenco. Vamos lá. Raniel, claro, atacante, centroavante, chegou a entrar contra o São Paulo recentemente, né? Num jogo contra o Palmeiras recentemente, perdão, no jogo que o Santos foi muito mal no Morumbi. Não era para ele sequer estar no elenco, o Santos tentou vendê-lo ao Cruz Azul do México, mas não deu certo. Ele treinou durante a pré-temporada, né, de volta do empréstimo ao Vasco, mas o Santos já tinha aceitado que iria se livrar dele na pré-temporada. Por quê? Naquele jogo em Atibaia, jogo treino em Atibaia, contra o outro São Bernardo, que eu estava lá, ele sequer entrou. Ele ficou ali sentado no banco, fazendo outras coisas da vida, e não entrou. Então o Santos não contava com ele. Mas a transferência ao Cruz Azul deu errado, né? Não rolou, o Cruz Azul não conseguiu se livrar de outros gringos, estourou lá o limite. E aí o Raniel ficou. O Santos gastou uma das vagas no Paulista inscrevendo o centroavante e contra a Portuguesa, contra o Corinthians e também na Copa do Brasil contra o Ceilândia, ele sequer figurou no banco de reservas. E aí você pode se questionar, tá, mas se ele está no elenco, o Santos tem um banco raso, bem raso, não era para ele estar pelo menos no banco, ser útil a ponto de ir para o banco? Bom, a realidade do futebol do Raniel a gente sabe que não, ele é ruim mesmo. Mas, cara, várias matérias, às vezes eu me revolto com umas matérias, eu poupo, até porque eu tenho contato com, pelo menos a maioria dos jornalistas que escrevem, mas assim, não apuraram, tá treinando bem, o Odair aprovou, voltou pro time, e nem banco pega. Eu acho meio estranho, eu acho muito estranho. Tô curioso em saber o que acontece pro Raniel sequer aparecer no banco. Porque ou ele treina bem, o Odair quer, ou ele treina mal e o Odair não quer. E tá no misto, né? Ele provavelmente treina mal porque é ruim, mas o Odair também falou que queria, agora não quer mais. É muito confusa essa situação. E piora, porque ele tem contrato até o fim deste ano, né? 2023. Então daqui, a gente está em março já, março, abril, maio, junho, já pode assinar pré-contrato em qualquer outro lugar de graça. O Santos vai deixar de lucrar. Que vendesse para o Cruz Azul por 2 balas e um suco de framboesa. Já era lucro. Daqui 4 meses ele pode assinar com qualquer clube deste planeta, e até de outro fora, de graça, previamente, pré-contrato. Ou seja, o Santos vai provavelmente deixar de lucrar com um jogador que em campo não traz lucro, a não ser que ele entre domingo e faça o gol da vaga, porque para piorar ou enfim salvar a situação, pode ser que ele jogue domingo.
Se ele não aparecer nem no banco domingo, quando o Marcos Leonardo está suspenso, aí é caso de investigar o que está acontecendo. Se ele ficar no banco, bom, pelo menos a gente sabe que ele está vivo. Se ele for titular, eu vou achar muito estranho, mas eu não duvido. No Resenha Santista desta quarta-feira, eu lancei a hipótese para o Murilo e para o Bruno. E se o Odair inventar o Raniel, mesmo depois de 3 jogos sem sequer aparecer no banco, inventar um Raniel de titular, sob a justificativa de experiência. Não tem o Marcos, o Juan não é experiente para um jogo decisivo, vai o Raniel. Eu tô assustado, mas eu me questiono. E os tais bons treinos que ele fazia pra gente ser obrigado a aceitá-lo de volta no elenco? Cadê? 3 jogos fora do banco? Enfim. Bom, vamos para o Zanocelo agora. Todo mundo sabe que o Santos o contratou por 10,x milhões, né, em dezembro, enfim, no fim do ano passado, junto à Ferroviária. O que eu defendi como um acerto. Só que muita gente entende que eu falo isso pelo jogador. E eu sempre tentei deixar o mais claro possível para vendê-lo. O problema é que o bonde passou, né? Então vamos por partes. A matéria do UOL aliás, eu abri a matéria errada. Pronto, agora abre a matéria certa. A matéria do UOL de janeiro, 6 de janeiro, fala o seguinte. O Santos pediu 32 milhões de reais para qualquer interessado. O Inter ofereceu os 32 milhões parcelados. O Vasco aceitou os 32 milhões à vista. E o Palmeiras demonstrou interesse há alguns meses, mas enfim, o Rueda não quis negociar com o rival. Então, se a gente descartar o Palmeiras dessa conta, 2 times brasileiros ofereceram o dinheiro que o Santos quer e o Santos falou, não. E agora o Zanocelo sequer entra em campo. Eu sei que ele lesionou, voltou ao banco contra o Corinthians, não entrou. E isso é importante, mas depois de falar do Camacho, eu vou citar porque isso, ele não ter entrado é importante. E ele jogou no ano 3 jogos, foi substituído no intervalo contra o Mirassol e contra o Guarani, e depois saiu no segundo tempo contra o Palmeiras, numa análise que eu fiz aqui, que o Santos marcava no 4-4-2 e ele marcava ao lado do Marcos Leonardo como atacante. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi qualquer técnico fazer. Aí ele se machucou e saiu no segundo tempo. Ele fez 3 jogos no ano. Sabe o que significa? Ele está sendo desvalorizado. Quem hoje vai pagar 32 milhões de reais num cara que sequer entra? Não vai, quando entra é substituído. Não vai, ninguém vai mais querer. De novo, quando o Lucas Braga teve uma grande oferta lá do Al-Ahly, recusaram. As do Zanocelo recusam. Para não ficar nem só nessa diretoria, porque eu estou falando de histórias assim. Quando o Jean Mota teve proposta do Borussia Mönchengladbach por bilhões de euros, recusaram. Aí depois sai por um troco para o Inter Miami. O Zanocelo hoje a gente não sabe nem se vai conseguir vender. O Lucas Braga também pouco joga, é reserva hoje. O Santos vai deixando de lucrar em oportunidades claras com jogadores de menor relevância para depois vender moleque a preço de bala e falar, precisava. Se tu vende o Zanocelo por 32, tu não vende o Kaique por nada como vendeu ano passado. Mas enfim, aí fica com os velhos hoje não jogando nada na zaga. O moleque pode explodir, foi vendido por troco de banana. O Santos desperdiça oportunidades. Desperdiça oportunidades. E às vezes aproveita uma oportunidade que não deveria ser aproveitada. É a transição para Camacho, o terceiro nome da lista. Camacho foi o primeiro, não é reforço, nem contratado, mas foi o primeiro jogador entre os que não tinham contrato ou que não eram do Santos, confirmado no elenco para 2023. Para quem não sabe o que eu estou falando, porque a renovação dele foi feita em 22 de setembro de 2022. Foi a data em que a renovação dele foi anunciada. Ou seja, desde setembro do ano passado, o contrato dele acabaria no final do ano, ele já renovou por mais um. Então o contrato dele agora vai até o fim de 2023. Ele jogou nessa temporada 13 minutos contra o Mirassol. Ele jogou 24 minutos contra o Palmeiras. E ele jogou 45 contra o São Paulo quando ele foi titular e saiu no intervalo. Tal como o Zanocelo, só entrou em 3 jogos e poucos minutos em cada um deles. O Rueda falou o seguinte quando renovou. O jogador que todos os técnicos que passaram sempre deram uma resposta positiva ao seu desempenho. O problema está nos técnicos. Não é nenhum Beckenbauer, mas é um jogador que não compromete. Mentira, compromete. Faz o que o técnico pede. O que o técnico pede que ele faz? Eu não sei, que nunca joga bem. É de elenco, super bom de vestiário. Daqui a pouco eu volto nessa parte. É um jogador que renovamos mantendo salário e condições sem pagar luvas.
Se saísse, teria que ser contratado alguém. Já voltamos disso, que está me revoltando. É um salário baixo que ele não nos ouça. Ah, o Camacho, tá. Vamos voltar nessas duas partes, então. Super bem de vestiário, e se saísse, teria que ser contratado alguém. O Santos contratou um jogador que é pra ser bom de vestiário. Ou seja, o Santos renovou com o Camacho para ele ser bom de vestiário e porque teria que contratar alguém. Apesar disso, contratou o Alisson porque ele é bom de vestiário e alguém, então ele foi contratado. O Camacho ia ser o Alisson, os caras estão pagando um ano de salário a mais pro Camacho não entrar em campo, para ele ter a função que o Alisson tem, e contrataram o Alisson do mesmo jeito. Você entendeu por que eu subi o tom? Tô revoltado? Porque eu tô revoltado. Eu tô revoltado. Renovaram com o Camacho para ele ser bom de vestiário e não ter que contratar alguém. Sacaram em 2 meses que precisava contratar alguém do mesmo jeito, é a mesma posição. E esse cara só foi contratado porque é bom de vestiário. E aí eu volto nessa questão da minutagem do Camacho em 3 jogos, poucos minutos, e do Zanocelo em 3 jogos, poucos minutos. Eles têm à frente Rodrigo, Dodi, Sandri, e hoje o Balieiro. Eu ia falar o Alisson não jogou, então a gente vai relevar isso. E o Balieiro. O Camacho foi renovado para jogar menos que o Balieiro. O Zanocelo foi contratado para ficar, não ser vendido e jogar menos que o Balieiro. Aí depois o Santos não sabe porque tem dinheiro. Tchau, tô triste.